Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast do Café Mercado e Negócios. Hoje a gente vai trazer um assunto super importante para o mundo dos investimentos, para quem procura alavancar aí seus investimentos. Eu sou a Vanessa Castro e eu estou aqui com a minha parceira de sempre, Kelly Oliveira. Bem-vindo ao terceiro episódio do Café e Mercado e Negócios. E, como a Vanessa falou, esse episódio está muito especial. Vamos falar sobre um tema que está movimentando o mercado, cenário global e a renda variável. Porque, sim, o que acontece lá fora impacta diretamente aqui no Brasil. Então, pega o seu café, porque o episódio de hoje está imperdível. E para esse papo a gente recebe um convidado super especial, head da área de produtos da Venice Investimentos, sócio também do mesmo escritório que eu e a Kelly também fazemos parte. Celso Fonseca, seja muito bem-vindo. Celso, bem-vindo. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Kelly. Um olá para todo mundo que nos assiste. Eu sou o Celso Fonseca, sou head de produtos da Venice Investimentos. Tenho aproximadamente 18 anos de mercado, venho de algumas casas, passei por uma grande instituição bancária, focado aproximadamente 12 anos em renda variável. Quando cheguei aqui na Venice para montar a mesa de renda variável a princípio, hoje toco toda a estratégia de produtos dentro da área de assessoria. Um pouquinho da minha expertise os mercados em geral. Sou formado em economia, em contabilidade, mestre em economia. E esse é um pouquinho da minha trajetória e do meu passo a passo até chegar aqui, depois de longos períodos de turbulência que passamos nos últimos anos. Ah, legal, muito bom. Ô Celso, para começar esse bate-papo, vamos iniciar com um cenário global. Queria que você falasse um pouco para a gente. A gente sabe que os juros, né, do mundo todo vêm aí há bastante tempo com juros altos, né? As principais economias aí, Estados Unidos, Europa, que não estavam acostumadas com altos juros, vem uns bons anos aí pós-pandemia com juros altos. E a gente quer saber, olhando aí para o mundo fora, falando dessas principais economias, você acha que a gente pode já esperar um momento de queda de juros, de encerrar esse ciclo de alta de juros no mundo todo? Como que está? A gente está entrando num momento de recessão realmente? A gente pode esperar isso? Fala pra gente do cenário global, como que você vê? Até puxando um pouquinho o gancho alguns anos antes, né, depois do cenário pandêmico, a maioria das economias globais sofreram um pouco com um cenário inflacionário que para muitos países era até desconhecido, né? Países como os Estados Unidos, alguns países da Europa tiveram muitos anos de inflação controlada e juros baixos. Na sequência da pandemia, percebemos que a inflação começou a acelerar e os bancos centrais ao redor do mundo começaram a agir tentando controlar a inflação pela política monetária, né? Até que chegamos agora, né, num cenário onde as taxas continuam bem elevadas, e alguns países já mostram uma inflação convergindo para suas determinadas metas, cedendo efetivamente, né? Desde mais ou menos setembro do ano passado é discutido um corte da taxa de juros, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Porém, os dados de inflação não foram os esperados, né? O primeiro corte de juros estava programado para o final do ano passado nos Estados Unidos. E até agora a gente não viu esse movimento. Algumas coisas ainda foram alinhadas para que isso não acontecesse, né? Tivemos uma guerra no meio do caminho que basicamente pressionou preços. As preocupações globais em cima dos preços futuros também fizeram com que essa taxa não caísse, né? Então hoje o nosso momento é um momento onde basicamente todo mundo aguarda ansiosamente um início de ciclo de quedas, e esse início deve se configurar por alguns fatores simples, né? Dados de inflação começaram a vir melhores tanto nos Estados Unidos como na Europa. Ainda nem falando de Brasil, mas tanto nos Estados Unidos como na Europa os dados vieram melhores, colaborando aí
com uma projeção de queda de juros, né, nesses países, e uma situação onde a gente vê um crescimento mais modesto no globo, né? Dados do FMI no ano passado, na semana passada, mostraram aí um crescimento aproximado de 2,5% para o mundo, né? Isso faz com que a maioria dos países tenham visto as suas economias arrefecerem de alguma maneira. Ter alguma recessão de fato, né? Não digo uma recessão, mas um crescimento menos acelerado, vamos dizer assim. Certo. E agora vamos falar do Brasil, né? Que você colocou aí. Aqui também a gente está ainda com a Selic em 15%. A gente sabe que isso, né, traz um impacto aí para a economia. E já entrando no assunto aí que você é especialista de renda variável, como que essas questões impactam a atratividade na Bolsa, né, para o investidor na Bolsa? Fala um pouco disso. O Brasil, juros altos também há bastante tempo, 15%, tem a questão aí agora também do tarifaço do Trump, que isso também pode gerar alguma preocupação. Como que você vê isso? No Brasil não foi muito diferente do que aconteceu no mundo, né? Saímos da pandemia, aqui a gente ainda teve antes da pandemia um juros bem baixo, né? Taxas de juros próximos de 2%, ajudando aí na pandemia a economia a se manter ativa, né? Só que pagamos na sequência o preço por uma inflação mais elevada, né? Logo em seguida a taxa de juros começou a subir no Brasil também, e aí, em resumo, chegamos a 15% agora, com o Banco Central se esforçando muito para colocar a inflação próximo à meta estipulada pelo Banco Central. Qual que é o ponto em relação à economia e à inflação aqui e à taxa de juros, né? O empresariado brasileiro vem reclamado constantemente de que o custo do dinheiro está muito elevado, né? Que o preço do dinheiro dificulta o ambiente de negócios. Com isso, um paralelo que a gente pode fazer é um esforço grande do Banco Central em aumentar juros e a inflação não ceder. Isso está muito ligado mais ao nosso modus operandi político e fiscal do que basicamente a uma economia acelerada de fato, né? O Banco Central está aqui preocupado em não cair no que a gente chama da dominância fiscal, né? Que é basicamente você matar a ferramenta juros para conter inflação, né? Isso está muito ligado a um aumento de gastos por parte do governo. Então, basicamente, o governo continua gastando, os juros continuam subindo para tentar manter os preços no lugar, né? Só que chega uma hora que, basicamente, você pode aumentar os juros o quanto você quiser, que essa inflação ela não vai ceder, né? Então, a grande preocupação do Banco Central é essa. Até onde eu consigo aumentar juros sem que eu não tenha uma política monetária inócua, que não faça sentido, né? Então a grande discussão do Brasil hoje é o quanto se pode gastar em relação aos juros que eu tenho, né? E basicamente a gente não vê um esforço, uma contrapartida do governo em conter gastos, né, em cortar despesas. Um pouco ao contrário, o governo é um governo mais expansionista, né? Isso faz com que os juros continuem alto por mais tempo, né? Na última reunião o Banco Central ainda se firmou, mesmo mantendo a taxa de juros inalterada, a posição de que está vigilante aos dados de inflação e que, se necessário, pode subir. Não é o que o mercado vê, né? O mercado já enxerga um final de ciclo de aumento de juros, um início de ciclo de quedas, por alguns outros motivos, né? Mas, ainda voltando no tema da pergunta, acho que o ponto central o Banco Central está vigilante no tema inflação. A inflação ainda não veio à meta e o Banco Central tem como objetivo sempre jogar a inflação para a meta, tá? Você tinha feito uma pergunta em relação à Bolsa, né? Isso, como que isso impacta em relação à atratividade na renda variável para os investidores com o mercado dessa forma que você nos explicou? Acho que
antes até da própria renda variável, uma proxy interessante que a gente pode fazer é, Sim. visto que a taxa de juros está muito alta, as empresas têm um custo de dívida muito elevado. Tá. Né? Vamos supor aqui um empresário que tomou um empréstimo a CDI a 2%, quando a taxa de juros bateu ali aquele número. Exemplos simples aqui, né? Não que isso seja uma realidade. Quando a taxa de juros vai para 15%, basicamente toda uma programação foi quebrada. Né? A expectativa do empresário não era pagar uns juros de 15% ao ano. Isso veio comendo as margens desse empresário ao longo do tempo, obrigando ele a tomar outros empréstimos, tomar outras atitudes, outras decisões econômicas dentro da sua companhia que não eram condizentes com aquele cenário traçado ali. Né? E aí o grande ponto é, aquela companhia que valia X hoje já não vale mais. Tá. Né? E o investidor, na outra ponta, quando compra ações, faz essa conta. Nível de alavancagem, custo de dívida, o valor real da empresa, tudo isso a gente coloca na conta. Né? Então, isso faz com que a Bolsa, basicamente, se todas as empresas têm situações parecidas, faz com que a Bolsa se desvalorize, falando de modo geral. Né? Então, com taxa de juros mais alta, o primeiro ponto é, as empresas têm uma situação financeira diferente do que em taxas de juros mais baixas. Né? O segundo ponto é em relação ao custo de oportunidade do dinheiro. Por que eu vou arriscar ganhar dinheiro na Bolsa, sendo que eu tenho uma taxa de juros muito atrativa na renda fixa? O investidor faz esse que a gente chama de trade-off, que é o custo de oportunidade. Né? Então, basicamente, a Bolsa ficou atrasada nesses últimos anos por conta disso. Né? Se a gente for ver um número aqui, a gente tem um preço-lucro, né, que é o quanto as empresas lucram sobre o preço que elas estão sendo negociadas, na média de 7 vezes hoje. Né? Sendo que, historicamente, esse número é em torno de 12 a 14 vezes. Né? Então, quando alguém Hoje vira e tá fala pela que a metade. Bolsa realmente fala que está barato, é esse número que as pessoas estão olhando. E aí dentro ainda dessa, né, olhando um pouco aí para a Bolsa e aí falando desse apetite por risco, né? E aí um movimento que chamou a atenção também foi a queda do dólar neste ano, né? A gente teve aí um dólar saindo de 6,30 para 5,50. Quais os principais fatores por trás dessa valorização do real? E como esse movimento influencia esse fluxo de capital na Bolsa? Grande parte, primeiro vou responder a pergunta ao contrário, né? Grande parte do fluxo de investimentos da Bolsa aqui do Brasil, ele é estrangeiro. Né? Então a gente tem aqui a diferença cambial, já ajuda o investidor estrangeiro quando ele olha a Bolsa brasileira. Então ele faz a mesma conta que o investidor aqui, só que ele faz em dólar. Então ele vê que aquela bolsa que estava com preço-lucro de 8, vale 14, e ele ainda tem o dólar numa situação melhor, acaba entrando o dólar na bolsa aqui de maneira ou outra. Né? Acho que o investidor busca a bolsa de valores para pertencer às companhias aqui. Mas o motivo do dólar ter cedido, primeiro, creio que o real ficou atrasado frente a outras moedas emergentes. Né? Então, passamos por um ajuste para chegar aqui em comparação aos nossos pares. Né? Outro ponto é que, basicamente, o Trump trabalha com o dólar um pouco mais fraco. Né? Grande parte da política que ele planeja para os Estados Unidos envolve um dólar mais fraco no mundo. Certo. Isso aconteceu no primeiro mandato e não está sendo diferente agora. Né? Com isso, ele depende menos do Banco Central americano para que a inflação lá também colabore e ceda um pouco, para que o Banco Central mesmo fique forçado a derrubar juros. Né? E isso faz com que ele, sem precisar aumentar o seu balanço, né, quando a gente fala aumentar o balanço, emitir mais títulos da dívida, consiga ter ali uma situação mais favorável para crescimento, né, sem gerar novamente inflação.
Né? Tá. Então esses são os motivos que eu creio que o dólar caiu nesses meses. Né? São essa soma de fatores. Tá. Então, quando você fala, Celso, que você comentou aí, a gente ouve mesmo muitas pessoas falarem, a bolsa brasileira tá barata. Já tem um tempo que a gente ouve isso, né? Então, analisando essas questões, pode realmente se dizer isso. Você acha que é um bom momento? Porque, né, o investidor, para ele conseguir alavancar os seus investimentos, é sempre, todo mundo quer justamente comprar na baixa, né? Aproveitar. E é difícil a gente, às vezes, acertar esse movimento, o investidor acertar esse movimento. Então, falando agora, com todas essas questões, né, global que a gente vem passando, o Brasil há tanto tempo, juros altos, bolsa, né, os empresários aí sofrendo, então o preço da ação, né, caindo, pode-se dizer, então, que ela realmente está barata, que é um momento interessante de entrada. Tudo indica que sim, né? E aí algumas particularidades nossas, né? A gente tem quando a gente olha simplesmente o índice Bovespa, né, que é que todo mundo olha para falar se a bolsa está cara ou está barata, a gente vê que algumas ações específicas fazem o suporte para esse índice. E aí vou usar alguns exemplos. No ano passado a bolsa fechou o ano negativa, porém alguns ativos performaram bem, né? Seguraram esse índice para que não caísse mais, que são quais? Petro, que subiu bastante no ano passado, Vale, que tinha dado uma boa andada, né? Então alguns ativos específicos eles suportaram a bolsa para que ela não caísse mais. Porém não é o que aconteceu este ano. Né? A bolsa subiu já um pouco esse ano, muito pulverizada, porque muitos ativos ficaram defasados. Né? E aqueles ativos que seguraram a bolsa ano passado, como o Petro, por exemplo, a própria Vale do Rio Doce, eles cederam neste ano. Né? Então a gente teve um rebalanceamento, vamos dizer assim, dos ativos ali, da performance dos ativos dentro do índice Bovespa. Né? Mas por que eu acho que a resposta para a sua pergunta é sim? Né? Basicamente, acho que todo mundo espera que essa curva de juros ela venha a ceder. Né? E aí o mercado antecipa os movimentos, né? Então não necessariamente a bolsa vai andar só quando os juros cair, mas a expectativa de que esses juros caia já faz com que alguns investidores se posicionem. Outro ponto não é só no Brasil que isso deve acontecer, no mundo isso deve acontecer. Então o fluxo e a liquidez elas aumentam, né? Buscando ativos que tenham mais prêmio para alocar o recurso. Certo. Né? Então a gente vai olhar ali, por que o cara vai ficar alocado em títulos da dívida americana ganhando uma taxa super baixa, sendo que ele tem um país como o Brasil com o maior juro real do mundo nos seus títulos públicos, por exemplo. Né? Então há um remanejamento do fluxo global para esse tipo de decisão estratégica. Né? E isso envolve basicamente você tomar mais risco ou menos risco dentro das carteiras, e há um momento de se tomar mais risco. Né? Então basicamente esses são os fatores que eu creio que a bolsa pode andar sim, né? Visto que a gente está no momento de inflexão de juros. A gente já consegue ver esse movimento, né, de posicionamento aí. Inclusive a gente viu aí nos últimos dias, né, alguns dias atrás aí, o S&P batendo as máximas históricas, né? Então você acha que já é esse posicionamento do investidor esperando essa queda da taxa de juros? Sem dúvida. Acho que lá ainda esse movimento ele é mais marcante do que aqui. Né? Quase 50% da população americana investe em bolsa, né? De uma maneira direta ou indireta, via fundos. O reposicionamento da expectativa de juros americana, principalmente, e o Trump é muito agressivo quando ele coloca a sua posição em relação ao Banco Central americano, faz com que os investidores antecipem o movimento e tentem posicionar seus portfólios para ter ganhos quando a bolsa efetivamente andar. Né?
E a bolsa deu uma folga ali também, entre janeiro e março a bolsa americana também cedeu um pouco, mas rapidamente andou, né? A gente viu os ativos reprecificando ali depois do anúncio do tarifaço, né? Todo mundo um pouco preocupado com como seria o movimento dos preços por conta de inflação, mas rapidamente a gente viu a situação se acomodando e todo mundo voltando para ativos de renda variável ali nos Estados Unidos, esperando esse movimento da queda de juros. O movimento nos Estados Unidos é mais rápido, né? A gente vê que nem você colocou, é um país que utiliza mais a renda variável nos seus investimentos, até por conta do histórico de juros baixo deles, né? E eles, assim, ela dá a Bolsa Americana, ela dá uma arrefecida, mas logo ela vai atingindo recordes e recordes, assim, e ela se mantém, né, batendo o próximo recorde dela. No Brasil, a gente já vê que é muito mais tímido, né, Celso? A Bolsa Brasileira, quanto que é de participação de investidores daqui na Bolsa Brasileira? Você tem esse número? De investidores estrangeiros na Bolsa Brasileira? Não, de investidores internos. O número de investidores na Bolsa Brasileira hoje. De pessoas físicas? De pessoas físicas. Hoje a gente tem mais ou menos 5 milhões de CPFs cadastrados na Bolsa. Esse é um movimento bem interessante, né? E aí vou voltar na primeira parte da sua pergunta. Nos Estados Unidos esse movimento ele é mais rápido, por conta de uma maior adesão, mas porque também a liquidez lá é muito maior do que aqui, né? Acho que eles são beneficiados por uma liquidez global. Sim. Né? E o movimento da Bolsa Americana, até o ano passado, ele estava muito concentrado nas 7 magníficas, né? Que são as 7 maiores empresas ali do S&P, né? Google, Apple, Amazon, essas empresas puxaram o crescimento da Bolsa até o final do ano passado. E esse movimento ele foi muito parecido com o movimento do Brasil aqui, né? Como eu falei, com Petro e Vale. E esse ano o movimento se repetiu aqui e lá, né? A Bolsa lá não subiu só por conta das 7 magníficas, alguns ativos diferentes também andaram, né? Ligados à construção civil, ligados a petróleo e gás, porque basicamente há uma confiança de que esses ativos performem num cenário econômico mais favorável. Né? Agora, falando um pouco do número de investidores pessoa física no Brasil, ele veio bem forte ali, né? A gente tinha cerca de 2 milhões de CPFs cadastrados até aquele primeiro ciclo de queda de taxa de juros forte que a gente teve na pandemia. Né? E ele aumentou exponencialmente ali. Né? Então a gente vê que há uma ligação muito forte entre número de investidores e taxa de juros. E aí é óbvio, né? O investidor ele busca alternativas a um capital que não está rendendo bem. Né? Então ele vai para a bolsa, ele vai para outros ativos, vai para o mercado imobiliário, né? Então bastante gente fala assim, pô, quando os juros cair, o preço do imóvel deve subir. O movimento é muito parecido. Né? O custo do dinheiro ele acaba ficando muito mais palatável para você tomar risco do que naquele outro momento onde a taxa de juros estava bem alta e te entregava uma boa rentabilidade com menos, vamos dizer, risco como um todo, né? Sim. E falando um pouquinho de oportunidades aí, que você já deu um spoilerzinho pra gente, quais as classes de ativos você acredita que tem mais potencial de valorização daqui para frente, né, olhando, né, tudo que você já comentou aqui com a gente, e para o investidor que tem um perfil mais conservador, mais moderado, que quer começar a se expor à bolsa, né, que quer se expor à renda variável, qual que é o melhor caminho para começar a dar esse primeiro passo, né, sem sair um pouco da zona de conforto ali? A gente falou um pouquinho, já falamos um pouquinho, já dei um spoiler aqui, né? Nas classes de ativos, então creio que a bolsa deve andar, o mercado imobiliário deve apresentar também alguma valorização, né? Foi um mercado que foi muito prejudicado com o aumento da taxa de juros, por mais que a gente viu os preços subindo forte, ele não se valorizou. Creio que ele sofreu mais um ajuste em relação ao preço
global dos imóveis ou até mesmo uma adequação ao que a gente tinha deixado para trás no momento onde houve uma troca do perfil de imóveis e tudo mais, do que basicamente uma valorização, né, que deve ocorrer agora com a possível queda da taxa de juros. Mas todos os ativos que são ligados à economia real devem performar bem. Por quê? Porque basicamente eles são dependentes de juros, né? Mas eu acho que podemos focar aqui na renda variável e nos imóveis, visto que é o que a gente escuta mais aqui, a gente tem mais acesso e facilidade, né? Agora, para o investidor, respondendo a sua pergunta, Kelly, o investidor que busca um pouco mais de segurança, né, e começar a investir em renda variável, a gente tem algumas alternativas. As primeiras são os ETFs. Né? Os ETFs são cestas de ativos onde gestores profissionais fazem a alocação de recursos dentro desses instrumentos. Né? Basicamente ali o investidor ele não precisa se preocupar com o que ele está comprando. Né? Ele confia a um gestor que define ali com uma determinada classe de ativos onde vai o recurso. Vou dar um exemplo aqui. O BOVA11, ele é um ETF que replica o índice Bovespa. Então, o investidor que quer ali estar exposto à valorização do índice Bovespa, ele compra o ETF e ele vai ter essa valorização. Tem o de Small Caps, então o gestor seleciona ali o índice de Small Caps dentro do instrumento e o cliente fica bem alocado e não precisa ali comprar papel por papel, olhar empresa por empresa que compõe o índice de Small Caps. Explica um pouquinho o índice de Small Caps pra gente. O índice de Small Caps é o índice que mede as empresas que têm um faturamento menor dentro da bolsa. Né? Hoje a bolsa tem aproximadamente 1.000 ativos listados e eles dividem ali por faturamento. Né? Na teoria, esse seria o índice onde a gente teria um potencial de valorização maior. São empresas que têm margem mais elevada, né? Mas são também mais alavancadas, então sofreram bastante com a taxa de juros. Né? Então, basicamente, as small caps, né? As empresas pequenas, são as que compõem aí essa categoria. Tá? Respondi a sua pergunta? Sim, isso mesmo. Legal. Então, essa era uma primeira alternativa. O cliente que passou por essa primeira alternativa de aplicar nos ETFs, conhecer um pouco mais do mercado, como funciona, creio que hoje a gente tem uma série de outras alternativas para aquele cliente que quer ficar mais conservador na bolsa. Umas operações com derivativos, faz com que ele tenha capital protegido, ou até mesmo aquele investidor que busca uma alavancagem um pouco maior, consegue ali com esses instrumentos. Né? Aí, obviamente, esse investidor ele precisa de um grau técnico um pouco mais elevado, né? Ou de um assessor competente que consiga explanar com ele a realidade do que acontece, dado os movimentos do mercado e o posicionamento que ele se colocou. Né? Mas creio que o mercado nos últimos anos evoluiu muito para que novos investidores tivessem oportunidade de aplicar aí em renda variável, em alguns ativos que nós não tínhamos aí 15, 20 anos atrás. Né? Traz possibilidades daquele investidor mais conservador, né? Também poder usufruir ali da bolsa de valores, estrutura operações, que nem você colocou, com capital protegido, porque às vezes o medo do investidor que está iniciando ir para o mercado de ações, ir para a renda variável, é a perda do capital. Então, legal que você colocou aí que hoje existem estruturas que até mesmo aquele investidor conservador, mas que quer aproveitar uma oportunidade de ganhos maiores na bolsa de valores, tem esses produtos, esses instrumentos dentro da bolsa também, não só o ativo direto. E fundo imobiliário, né, Celso, que é bastante... Hoje eu vejo que as pessoas estão, até por conta da renda mensal, da renda passiva aí que traz, a gente vê uma procura bem grande para fundo imobiliário. O fundo imobiliário, eu acho que ele foi uma porta de entrada muito interessante para os investidores na bolsa naquele momento de inflexão de taxa de juros.
Porém, no fundo imobiliário, os investidores já sofreram ali, ao longo do tempo, algum revés. Ou porque não entendia o que tinha dentro de um fundo imobiliário, né? Muitas vezes, fundos imobiliários estão mais ligados a ativos de crédito do que ativos reais, né? E o investidor não teve o devido cuidado de entender a diferença de um e de outro, né? Mas foi um instrumento muito importante para que a gente tivesse esse aumento de investidores na bolsa, né? O fundo imobiliário ele é um instrumento riquíssimo ali para aquele investidor que busca a rentabilidade de alguns imóveis, mas não tem competência, tempo ou interesse em fazer gestão, por exemplo, de apartamento ou de uma casa, e ainda assim fazendo isso com tickets menores, né? Então você amplia muito aí as possibilidades do mercado imobiliário de se capitalizar, basicamente, né? O efeito da renda mensal é algo muito positivo, né? Principalmente pela isenção do imposto de renda, que o imóvel em si não tem, né? Então, se você comprar um apartamento e alugar, você vai pagar imposto de renda. Se você comprar um fundo imobiliário, não, né? Isso colabora muito para que você faça uma decisão sábia na hora de alocar um recurso. E ainda assim, o investidor tem uma liquidez muito maior, né? Se ele quiser vender as cotas, ele basicamente vai ter alguém comprando do outro lado. No mercado imobiliário não funciona assim, né? Basicamente você tem que anunciar o seu apartamento, colocar numa imobiliária, esperar um tempo. Então a liquidez diminui muito para aqueles investidores menores que buscam ali o efeito tanto da renda como o efeito da valorização do mercado que deve vir a partir de agora, né? O único ponto de atenção é que quando o investidor entrar no fundo imobiliário, ele tem que entender o que efetivamente tem ali dentro, o que compõe o fundo. Porque instrumentos a gente tem um monte, né? Fundos imobiliários nasceram diversos, tem fundo imobiliário bom, tem fundo imobiliário ruim, e aí vai da competência de nós profissionais auxiliarmos os investidores a alocar nos melhores fundos que a gente, de acordo com o perfil de cada um. Seria até legal a gente falar um pouco mais desse assunto, porque é uma pauta de bastante interesse dos clientes, das pessoas que procuram a nossa assessoria. Que você já trouxe, já introduziu aí. Nem todos os fundos imobiliários têm só o ativo imóvel dentro dele, né? Então vamos falar um pouquinho. A gente tem os fundos imobiliários que a gente chama de tijolo. Exato. Que tem ali imóveis comerciais ou imóveis residenciais. Então é como se o investidor tivesse um pedacinho ali do imóvel, né? A gente faz um fundo você tem um pedacinho do imóvel, tem um gestor que faz essa administração e você recebe o aluguel mensal. Além do tijolo, a gente tem os fundos de papéis, logísticos. Fala um pouquinho. Na verdade, hoje você pode dividir em dois grandes grupos, né? Os de tijolo e os de papel. Tá? Basicamente, um investe em obras, em imóveis físicos efetivamente, e o outro basicamente investe em certificado de recebíveis de imóveis, né? Em papéis de dívida atrelados a imóveis. E dentro desses dois grandes grupos, a gente tem outros grupos diversos. Por exemplo, eu posso ter um fiagro de papel, que investe em CRAs de empresas, né, em dívida de empresas ligadas ao agronegócio. Mas eu também posso ter um fundo imobiliário que investe em fazenda, né, que tem efetivamente a fazenda. Então eu tenho um fundo de basicamente tijolo agro que compra fazendas e tenho um fundo de papel que basicamente investe em dívidas das empresas ligadas ao setor do agro, né? Então a gente pode dividir dessas maneiras. Eu tenho um fundo de logística, por exemplo, que investe em galpões logísticos, mas também eu tenho um fundo de logística que pode fazer com que comprem CRIs lá dentro. CRIs são certificados de recebíveis imobiliários que fazem a cessão de recebimentos desses galpões para o fundo.
Então eu posso ter dos dois grandes grupos, eu posso ter grandes divisões dentro dos fundos imobiliários, né? Então não é um movimento tão simples de se fazer. O que é melhor para o meu investidor ou para mim? Né? Eu quero investir basicamente naquele tijolo, naquela obra, quero financiar um loteamento, um crescimento de um prédio novo, ou eu quero emprestar dinheiro para que isso aconteça. Né? Então há uma diferença entre um e outro. Mas dentro dessas diferenças existem outras subclasses. O fundo imobiliário é um instrumento bem flexível. Né? Então, basicamente, até pouco tempo atrás, famílias com grandes patrimônios podiam fazer fundos imobiliários individuais, né? Com até 3 cotistas. Ele podia colocar lá todos os seus bens lá dentro e receber ali os dividendos isentos. Hoje não é mais possível. Mas era um instrumento que dava essa possibilidade para o investidor de montar um fundo particular, por exemplo. Né? Então essas são um pouco as diferenças desses fundos. O que é melhor depende. Né? Depende da gestão, depende do que tem dentro, do risco de cada produto e de quanto você está disposto a correr este risco. Né? Lembrando que o fundo imobiliário ele traz essa facilidade em relação à renda mensal e tudo mais, só que ele vai de acordo com o perfil do investidor. Por quê? Porque ele tem a volatilidade da cota, justamente pela liquidez que o mercado traz. É diferente de um imóvel, né? Eu até explico para os meus clientes que às vezes eles não entendem muito essa volatilidade da cota do fundo imobiliário. Aí eu falo basicamente assim, aqui você tem um fundo que tem esses de tijolo, por exemplo, que tem diversos imóveis aqui dentro. A cota, ela está todo dia sendo negociada no mercado, então por isso que traz essa volatilidade. Se o mercado melhora, ela vai ter uma valorização melhor. Se o mercado não está muito favorável, momento de juros altos, momento que dá uma freada nesse mercado, a cota tende a cair. Tem um exemplo bom, até que a gente usa bastante, é o seguinte, né? Você tem um apartamento de R$500.000, onde você mora. O mercado funciona como se todo mundo batesse um dia na sua porta e fizesse uma oferta pelo seu apartamento. Então vai alguém na porta da Vanessa lá e fala assim, Vanessa, me vende seu apartamento por 350. A Vanessa fala, não vou vender, não vale 350, vou ficar aqui. No dia seguinte, vai alguém lá, bate na porta e fala, Vanessa, me vende por 400. Você fala, não, 400 não vou vender. No outro dia, vai alguém e fala assim, eu quero comprar seu apartamento por 600, você me vende? Você vai avaliar, você vai falar, vale a pena eu vender por 600 ou não? Mas não necessariamente por alguém fazer uma oferta eu tenho a obrigação de vender. Sim. Porém, eu sei que estão fazendo uma oferta. Para muitos investidores isso é bom, para muitos isso é ruim. Né? Mas o fato de ter alguém interessado no seu apartamento já mostra que você tem, caso tenha algum problema, alguma dificuldade, a chance de vendê-lo. Ele tem uma liquidez. Exato. Né? E isso acontece diariamente na bolsa. Na verdade, minuto a minuto, segundo a segundo, tem ali uma oferta de compra e de venda precificando o seu ativo. É o que vale necessariamente? Não. A gente tem fundos imobiliários negociando abaixo do valor patrimonial, por exemplo. O que isso quer dizer? Que basicamente, se eu pegar e liquidar o fundo, vender tudo que tem dentro, dá mais dinheiro do que o valor que está sendo negociado no mercado. Na bolsa, exato. Então, essa é a diferença de você ter liquidez abundante. Né? Talvez isso te motive a não ficar com muito tempo com o papel na mão, ou até mesmo te faça desistir em algum momento por conta de oportunidades melhores. Né? Mas são coisas que um apartamento físico não tem. Não tem alguém na porta da Vanessa batendo todos os dias e ofertando um valor pelo seu apartamento. Não, ótima explicação, bom exemplo, boa comparação para as pessoas entenderem por que tem essa volatilidade na cota, né? Sim. E resumindo, então, assim, eu acho que essa diversidade, tanto de fundo imobiliário, de todos os produtos aqui, todos os ativos que você trouxe, o mais importante, eu acho que para o investidor é olhar o perfil, olhar o quanto que está disposto a arriscar ali. Essa diversidade, inclusive na parte de fundos imobiliários, traz ali, ele não precisa ter só um tipo de fundo imobiliário na carteira. Não, eu quero
colocar aí 100 mil da minha carteira, tem uma carteira de 500, ou colocar 100 mil só em fundos imobiliários, eu não preciso escolher só um fundo, eu posso também diversificar. Então, acho que, resumindo aqui, a gente tem assim um mundo, né, e aí de ativos, de possibilidades, né, inclusive aí na parte de renda variável, que é o que a gente está focando aqui hoje. E o mais importante é tomar esse cuidado aí na escolha dos ativos, né, no perfil ali, o quanto que eu estou disposto a correr de risco, olhar a carteira como um todo, né, Celso? A gente que está lá, vocês que estão lá nos apoiando no dia a dia. Nos portfólios. Nos portfólios, né? Olhar ali o portfólio como um todo, né? Não só o que tem dentro de casa, o que a gente costuma dizer para o nosso cliente também. Vamos olhar o seu portfólio como um todo, o que está dentro de casa, o que está aqui com a gente, o que está lá fora, né? Eu acho que isso é importante também. Qual que é o recado aí que você deixa para o nosso investidor, para quem nos assiste nesse sentido? Até para fazer um paralelo, nos últimos anos, né, acho que o investidor ganhou muito, né, principalmente pelo número de alternativas de diversificação de portfólio, né? Jamais pensou que investidores hoje aqui no Brasil teriam acesso a criptomoedas, por exemplo. E foi um mercado que cresceu bastante. Hoje o investidor brasileiro com alguma facilidade consegue abrir uma conta no exterior, né? Isso é uma evolução grande no mercado de capitais aqui, que quem é mais antigo não via, né? Eu, ao longo da minha carreira, presenciei essa evolução, né? E a gente consegue chegar a uma conclusão de que o grande sucesso para um portfólio de longo prazo é diversificação, né? A gente não vai ganhar em todas as classes de ativos sempre, né? Mas a diversificação, ela é a palavra-chave para que você tenha consistência no acúmulo de capital, né? Então você tem um pouco de dinheiro no Brasil, um pouco de dinheiro fora, dentro do que você tem no Brasil. Você ter renda fixa, no momento adequado você expor um pouco mais a sua carteira em risco e ter um pouco de carteira, ter um pouco na carteira, ter renda variável, ter ali a sua exposição em dólar, a sua exposição no mercado imobiliário. Eu acho que tudo isso faz com que você gere um portfólio vencedor ao longo do tempo, né? E o grande recado aqui é que a gente vai viver uma mudança, está muito próximo de viver uma inflexão no conceito do que é esse risco, né? Nós precisaremos tomar um pouco mais de risco para ter rentabilidades nos níveis que a gente encontra hoje, né? Aqui no Brasil a gente tem uma situação muito cômoda, a gente tem o maior juro real do mundo, mas provavelmente esse spread ele vai diminuir daqui para frente, né? E quem se posicionar primeiro vai surfar essa onda por mais tempo, né? Assim como agora a gente conseguiu aí olhar as NTNBs batendo IPCA mais 7, coisas que aconteceram 3 vezes na história, aí a gente não conseguiu, poucas vezes conseguimos aproveitar esse momento. A bolsa nos níveis atuais, sendo negociada ao preço-lucro tão baixo, gera uma oportunidade, né? Isso faz com que não tenha aquela sensação de depois você falar assim, pô, comprei a bolsa, ela caiu no dia seguinte, né? Basicamente você sempre escuta algumas histórias nesse aspecto, né? Porque basicamente teve uma orientação ruim, né? É muito difícil hoje a gente chegar para um investidor, para um cliente e falar assim, cara, agora chegou a hora da gente pensar em renda variável. Pô, mas como se a taxa de juros está 15? É muito difícil você virar para ele e falar assim, cara, tá 15 agora, mas ela não vai estar mais. E é justamente nesse momento, né, que você precisa. Exato. Você tem que se antecipar aos fatos, né? Exato. Então, acho que o recado que eu poderia deixar é esse, né? Esse ciclo ele vai se iniciar, né? E quem se posicionar antes terá ali um tempo maior, vai poder surfar esse movimento por mais tempo, né? Não, perfeito. E agora, só falando um pouquinho para a gente falar sobre o futuro, tá? O que a gente espera daqui para frente. A gente está aí faltando poucos meses, né, para as eleições presidenciais. Isso a gente sabe que mexe bastante também com o mercado. Então eu queria ouvir de você o que já dá para perceber desse começo. Tem algum cenário que o mercado já está de olho, já está começando a precificar algo? Vamos falar um pouco, né, que a gente falou de como o mercado se comportou até agora,
do momento de oportunidade também, né, de renda variável e que pode abranger aí todos os perfis de investidores, tem que ficar atento, né, ao seu perfil, aos produtos, aos instrumentos que tem. E como que você olha daqui para frente o mercado com essas questões? Eleição... Como a gente falou até aqui, né, essa melhora do mercado aqui, essa perspectiva de mudança de curva de juros, ela não é mérito basicamente nosso. Tá. Né? Ela não é um mérito de políticas internas que movesse o mercado ao ponto da gente ver uma melhora estrutural aqui. Né? O que a gente passou nesse último governo é um governo mais expansionista. Né? Não sei se vocês se recordam, mas a gente teve uma mudança de governo recente que transfere o compromisso do governo em relação a gastos públicos. Antigamente a gente tinha o famoso teto de gastos e a gente passou para o arcabouço fiscal. Tá. Né? E aí, até para ser breve, a explicação é que basicamente o governo não se compromete mais com os gastos, ele se compromete com a receita com que ele vai fazer para cobrir os seus custos. Arrecadação. Na verdade está muito ligado à arrecadação. Né? E o que a gente viu nos últimos anos? Um aumento da carga tributária aqui no Brasil. Né? Que vai ser suficiente para o governo entregar seus compromissos no final do ano. Né? Então, basicamente, o que acontece? O governo falou, vou gastar X, né? Para eu gastar X, a minha receita tem que ser X. Não posso gastar mais que isso. No final do ano vai ter aí deve ter dividendos extraordinários do BNDES, que ajuda na conta. Né? O tema do IOF foi muito debatido aqui no começo do ano. Né? Acho que todo mundo se recorda que o Haddad tentou aumentar o IOF, a Câmara... basicamente bloqueou esse aumento, judicializaram levando para o STF o tema, o STF liberou para que fosse aumentado o IOF. Era uma tentativa de você acomodar ali a arrecadação para que essa conta fechasse no final do ano. Basicamente isso vai acontecer, né? A conta vai fechar. Porém, nada disso foi feito em prol de uma situação fiscal mais saudável aqui no Brasil. Né? Porém, isso não tem abalado popularidade do governo. O que tem abalado bastante a popularidade é justamente a inflação que não cede, custo de vida aumentando, e basicamente isso tem prejudicado muito a situação atualmente. Então hoje o governo passa por um momento difícil de popularidade. Né? Não se via esses níveis de popularidade desde o governo Dilma. Né? Porém, alguns estudos mostram algumas coisas. Né? Em anos de eleição, o governo ganha aí em torno de 10 pontos de popularidade por conta de políticas públicas que vêm a ocorrer. Né? Políticas mais populistas. Então né? torna a situação muito competitiva. Né? E a oposição vive como qualquer oposição vive, né? Vivendo os seus problemas ali com basicamente seu principal líder, que é o Bolsonaro. Você tem ali uma inconsistência em quem seria um possível candidato, na ausência do Bolsonaro, que basicamente já está fora do baralho pela decisão do STF, né, está inelegível. Então esse é um pouco do panorama de agora em relação ao cenário eleitoral do ano que vem. Será uma disputa difícil para ambos os lados. Né? Não vai ser fácil nem para a direita nem para a esquerda eleger um presidente. Né? Porém, toda essa melhora que a gente circulou aqui, ela não vem dos nossos próprios feitos aqui no Brasil. Né? Ela vem de um externo melhorando, entrando mais dólares aqui por falta de opções, basicamente, né? E o Brasil acaba sendo numa cesta global bem visto. Né? Quando você fala de países emergentes, você vai aplicar onde? Você vai aplicar no México. O México tem um mercado limitado, né? Não dá para eu pôr todo o meu dinheiro no México.
vou pôr no Chile. O Chile tem uma economia muito pequena, na Colômbia, uma economia muito pequena, um mercado financeiro muito restrito. A China passa pelas suas dificuldades, né? E o dinheiro da China é um dinheiro diferente de mercados emergentes. A Rússia está em guerra basicamente com a Ucrânia já faz tempo. Então faltam opções, né, que tem algumas características de países que têm características simples, como contratos bem definidos, mercado financeiro bem estruturado, para o investidor estrangeiro alocar recursos. Então, basicamente, o Brasil vai se beneficiar no futuro por conta disso, não por conta do que a gente fez de lição de casa nos últimos anos. Então, um pouco disso. A nossa melhora não está pautada hoje no nosso cenário. Agora, um ponto-chave todos os anos de eleição, a Bolsa performa o campo positivo, desde a redemocratização. Então, algumas coisas, alguns cenários se repetem, né? Então, a gente tem que ficar de olho, porque, basicamente, ali, principalmente as empresas mais ligadas ao governo performam bem. Petrobras, todo ano de eleição, performa no campo positivo. Banco do Brasil, a mesma coisa, por mais que está passando por uma série de dificuldades recentes, principalmente ligado ao setor do agronegócio, é um ativo que no ano de eleição abre os olhos dos investidores com uma característica diferente, né? Tarcísio já comentou que, se for ele o candidato da direita, é uma das pautas do governo a privatização, né? Então, basicamente, essas discussões vão ser feitas o ano que vem, né? O que é incomum, né? Porque basicamente a negociação dos candidatos ela é feita antecipada, né? A Bolsa começa a reagir a eleições quase 2 anos antes. E a gente deixou passar aqui, por alguns motivos, esse momento, né? Tarifaço do Trump, IOF aqui, né? Todas essas discussões deixaram um pouco esse movimento de lado. E, efetivamente, as eleições começaram agora, né? Com basicamente a prisão do Bolsonaro, né? A oposição com mais afinco, fazendo campanha, se posicionando. Então, a gente já está um pouco atrasado no tema. Temos aí quase 14 meses, né, para a eleição. Fantástico. Celso, muito obrigada pela presença, pela aula, por compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente, com quem está nos assistindo. E para você que acompanhou até aqui, vale lembrar que informação de qualidade vale muito para a tomada de decisão. É isso. Obrigada, Celso, pela sua presença, por você contribuir com a gente com todos os seus ensinamentos, né, para a gente ver a importância de você estar atento, que nem a Kelly falou, a informação é fundamental para você ter um bom portfólio de investimentos, para você aproveitar os momentos certos de entradas, né, nos produtos, contar com uma assessoria, né, uma assessoria ali que está sempre antenada, responsável, que entende do negócio. Obrigada pela sua participação, por contribuir aqui com a gente. O tempo de vocês, o convite, e estou à disposição para quando vocês quiserem continuar esse bate-papo aqui. Legal. Tá bom? Vai voltar mais vezes, iremos te chamar mais vezes para o nosso podcast. Certeza. Obrigada, gente, para vocês que ficaram até aqui com a gente. Não deixe de nos seguir. Se inscreva aqui no canal, segue a gente lá no Instagram também, @Café Mercado e Negócios. Nós vamos deixar aqui na descrição as nossas redes sociais. E a gente conta com vocês até o próximo episódio. Até o próximo, pessoal. Obrigada.